Irmãos e irmãs, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Nós estamos dando início a mais um estudo de mais um capítulo do livro Encontro Marcado. Hoje nós vamos estudar sobre o capítulo Problemas. É um capítulo que nos traz reflexões muito importantes sobre a nossa visão, a visão do espírito, a visão do crente, né? Sobre os problemas. Essa é a questão central, né, o tema central desse capítulo, e que de grande valia para nós, que estamos, né, sempre tão atribulados, tão envolvidos com essas questões que nós chamamos de problemas. Né? Logo no início do capítulo, Emmanuel nos fala, né, que os nossos problemas nem sempre são tão grandes quanto à nossa incapacidade de resolução, né? Ou seja, eles estão diretamente relacionados à nossa capacidade de enfrentamento, de resolução, né? Era aquela percepção que nós temos que muitas vezes o problema que nos chega é muito maior do que as nossas forças, né? Quem de nós já não pensou ante uma situação até que nem esteja enfrentando, mas hipotética, imaginável? Olha, se isso me acontecer, eu não sei se eu vou dar conta. Não sei se terei forças para tal. Né? Quem de nós já não pensou assim? Né? Então, Emmanuel fala exatamente sobre isso. Né? Porque muitas vezes nós criamos inflamos, né? Damos uma dimensão muito maior do que aquela questão realmente de fato traz, em função da nossa inquietude, né? Em relação a como enfrentar, ou se eu, né, os recursos que eu terei para poder enfrentar a situação. Né? E sem saber que, ao passar por essas situações, descobriremos muitas vezes que temos recursos muito maiores, né, e que nos possibilitam um enfrentamento corajoso dessas situações. Né? O texto fala também, né, que esses problemas cotidianos, ou seja, que estão, né, no nosso dia a dia, eles devem ser categorizados como recursos renovadores. E olhem como que isso é uma grande verdade. Né? Seja utilizando recursos novos para o enfrentamento de novos problemas, de novas questões, ou recursos que nós já tenhamos dentro de nós, mas que precisam ser mobilizados de uma nova forma. Eis aí novamente, né, renovação, postura renovada, né, renovação da nossa intimidade mesmo nesses enfrentamentos. Né? Então, como diz Emmanuel, né, encarar esses problemas do dia a dia, né, como recursos renovadores, certamente facilita, né, o nosso enfrentamento. Né? Ele fala também em aceitação, né, e busca de aproveitamento, ou seja, não adianta a revolta, né, me rebelar, a mágoa, né, como nós vamos ver mais à frente, nada disso resolve ante as questões que a gente precisa enfrentar. Né? Só dificultam ainda mais. Né? E o aproveitamento em que sentido? Nós sabemos que em todos esses momentos, mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo no enfrentamento de problemas, os mais diversos que sejam, nós sempre temos algo que possa ser aproveitado, né? É uma mensagem que nos chega, como nós falamos anteriormente, a renovação de recursos, ou a renovação da forma de mobilizar esses recursos no enfrentamento. Então, nós sempre temos como aproveitar desses momentos. Né? Certo que, como dissemos, né, o texto nos traz, a revolta ou, né, se rebelar nesse momento e nada contribui. Né? Emmanuel continua falando que sem mágoa, ou seja, né, deixar muitas vezes também, né, a mágoa em função daquilo que se passou, sempre buscar essa mensagem útil. Por exemplo, né, ele cita no texto, seja na crítica, né, na perseguição que nós sofremos, né, e nós sabemos que ninguém gosta de ser criticado, mas será que a nossa postura está correta nesse entendimento? Né? O que a crítica nos traz?
né, verdadeiramente, né, senão, muitas vezes, uma forma diferente de um olhar sobre mim. Né? Uma possibilidade que eu tenho de refletir, será que tem algo realmente que tenha me sido dito, que eu possa trabalhar dentro de mim para mudar essa percepção? Né? Nós somos mestres, né, em ter um olhar muito brando para os nossos defeitos, para as nossas dificuldades. Né? Então, quando o outro me critica, né, eu tenho essa reação, muitas vezes, da mágoa, né, da raiva. Então, a própria oportunidade que a crítica traz de refletir sobre esses sentimentos, né, já é, por si só, uma oportunidade de aprendizado. Né? Então, é isso que esse item fala, né? Essa mensagem nos fala. Né? Busca a mensagem útil, né? Na crítica, no enfrentamento, na postura que eu tive, né? Naquele momento. Certamente vai falar, esses momentos vão falar de nós muito mais do que um elogio, que é ainda tão perigoso para nós, né? na atual condição que nós, né, ainda temos e que tanto ainda temos pela frente por caminhar. Né? O texto fala ainda que nunca devemos nos amedrontar. Né? O que eu costumo dizer, né, que quando a gente encolhe perante um problema, ele tende a nos engolir. Né? Então essa é uma grande verdade. Quanto mais eu me curvo, mais próximo do chão eu estou, mais próximo da queda eu estou. Né? Então a postura com coragem, né, para esse enfrentamento, não, né, não estamos dizendo aqui que nós né, estamos isentos, né, de sentir medo, não é isso, né? Mas buscar sim uma postura corajosa no enfrentamento, né? Erguer mesmo o peito, abrir o peito, né? E enfrentar as questões com coragem moral, né? Com a certeza de que nós não estamos a sós. Por isso é que eu falo, esse texto de hoje, esse capítulo de hoje nos fala muito da nossa condição como espíritas, né? Da nossa condição como crentes, né? Da nossa condição nesses momentos de dificuldade de enfrentamento. Né? E o texto fala ainda de algo muito importante. Né? Na maioria das vezes, os problemas significam mudança. E talvez daí, né, a grande dificuldade que nós tenhamos com eles. Né? Porque mudança, muitas vezes, significa sair da zona de conforto. Né? E Emmanuel fala que mudança exige adaptação à nova realidade. Eis aí uma palavra-chave, né? Adaptação à nova realidade. Quanto mais rápido nós nos adaptarmos, quanto mais prontos nós tivermos para, né, a nova situação que nos traz, né, um novo estado das coisas, né, mais força eu terei, mais condições eu terei de sair do outro lado mais forte. Né? Então, a mudança, ela hoje e nós temos convivido com isso, né? Todos nós, tenho certeza disso, sabem do que eu estou falando, ela é uma tônica na nossa vida, né? Faz parte já, né? A gente está sempre sendo chamado para novas situações, né? E quanto mais rápido nós nos adaptarmos a essa nova realidade, mais rápido nós sairemos fortalecidos desses enfrentamentos. Né? Emmanuel fala também, esse é o último ponto que a gente destacou do texto, né, mas uma grande verdade, né, que os problemas são convites da vida para maior compreensão e serviço. Né? Então, olha a questão que eu falei da postura, né, a postura no enfrentamento, a postura ante os problemas, né? Encará-los como convites da vida, né? Porque quanto mais, né, eu me expor e buscar compreensão, serviço, né, mais eu terei aprendido dessas e extraído de lição, de mensagem útil dessas situações. Né? É aquilo que a gente fala, que eu enfrento, passo e saio do outro lado do túnel, né, vamos dizer assim, mais forte do que quando eu entrei. Né? Então essa é
é a grande questão que é destacada pelo texto aí nesse último item, né? E quando eu estava estudando esse capítulo, me lembrei muito de um estudo que eu fiz recentemente para outra casa, né, o Célio Xavier, que eu fiz sobre o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, o amai o vosso inimigo. E eu me lembrei porque esse item 4 desse capítulo é um capítulo que eu acho um dos mais belos, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, o amai o vosso inimigo, né? Mas o item 4, ele nos traz reflexões sobre a nossa visão como espíritas ante o inimigo, e olhem como cabe tão bem aqui para nós, né, nessa situação que a gente está, nessas reflexões que a gente está trazendo sobre os problemas e a nossa postura perante eles, né? Então, lá no item 4, o Evangelho nos fala que o espírita ele tem uma amplitude de visão, ele enxerga o passado e o futuro. Nós sabemos da nossa história no passado e sabemos, né, que o futuro nos aguarda, a certeza da vida futura é para nós uma realidade, né? Então, as questões referentes à vida atual, elas passam a ser encaradas sobre um outro prisma, um prisma daquilo que é pontual, né? Que sejam problemas que a gente enfrente durante 100 anos de existência. O que são 100 anos na história, na nossa história como espíritos milenares, né? Então, essa a visão que o espírita tem, e é por isso que, mais uma vez, nós destacamos, né, o quanto esse texto nos fala, esse capítulo de hoje nos fala da nossa postura como espírita, da nossa visão como espírita e, sobretudo, no enfrentamento do problema, né? As maldades ou os problemas, né, aqui encaixando a questão do nosso capítulo, né, os problemas que enfrenta fazem parte das provas que lhe cumpre suportar. Ou seja, nós estamos no mundo de provas e expiações para enfrentar provações, né? Nós estamos aqui passando, né, nessa etapa das nossas vidas milenares, como espíritos imortais que somos, né? Nós estamos aqui nesses enfrentamentos e as provações farão parte da nossa realidade, né? Então, como que eu posso maldizer os problemas que me chegam se eles são exatamente as provas que eu necessito, né? E aí, mais à frente, o item 4 nos fala. Se não se queixa das provas, né, o espírita, tampouco deve se queixar daqueles que lhe servem de instrumento. Aí eu coloquei entre parênteses ali, tá? Aquele parênteses é uma adição minha. Inimigo? Né? Seriam esses que nos servem de instrumento, né, para essas provas que nós acabamos de falar, que são tão importantes para, né, que fazem parte, necessárias para essa nossa etapa da nossa jornada, né, deveriam realmente ser encarados como inimigos? Né? Essa é a visão que o capítulo do Evangelho propõe, que tão bem se encaixa nesse capítulo nosso aqui hoje, né? Se eu não me queixo dos problemas entendendo que eles são parte daquilo que eu preciso, né, aqueles que os trazem seriam inimigos, né, ou professores? Fica a reflexão, né? E se, como espíritas, né, crentes em Deus, né, agradecemos a Ele por nos experimentar, né, devo agradecer também àquele cuja mão me oportuniza, me enseja demonstrar a minha aquisição de virtudes, a minha paciência, a minha resignação, né? Então, olha como que esses dois textos, esses dois capítulos, né, do Evangelho, o capítulo 12, Amai o vosso inimigo, no item 4, e o capítulo de hoje do Encontro Marcado, né, problemas, como que eles trazem para nós, né, essa reflexão sobre a nossa visão ante as situações, ante os problemas, ante aqueles que nos trazem os problemas que nós insistimos em chamar de inimigos, né? Então, reflexões muito importantes e que fica para cada um aí pensar, refletir, né?
e poder, dentro disso que nós trouxemos, trazer uma nova ótica ante as situações que fazem parte e continuarão fazendo, né, até que nós não estejamos mais aqui, né, nessa etapa, continuarão fazendo certamente, pois, assim como a dor, né, que Leon Denis definiu, né, que é lá no Problema do Ser, do Destino e da Dor, partilha comum de toda a sociedade, alguma utilidade deve ter. Então, os problemas são partilha comum de toda a sociedade. Não há quem não os tenha, não há quem não os tenha. Alguma utilidade eles devem ter. Fiquem com Deus e até o próximo estudo.